Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e nós vamos resolver mais uma questão de geometria. E a questão diz o seguinte: queremos calcular a área deste quadrado de maneira que eu tenho um segmento aqui, ó, fazendo um zigue-zague, formando um ângulo de 90 graus, né? De tal modo que um pedaço desse segmento é 9 centímetros, esse pedaço aqui 3 centímetros e o restante 12 centímetros. Evidentemente, não está guardando aqui uma escala, né, dentro do que é corretinho, bonitinho, né? Apenas um esboço, esse desenho. Vamos à resolução dessa questão. Bom, para nós acharmos a área de um quadrado, nós precisamos... A área do quadrado é o lado ao quadrado, ok? Uma outra coisa que a gente sabe a respeito de um quadrado é que, por exemplo, se eu tenho um quadrado, vou fazer um esboço aqui, se eu tenho um quadrado de lado L, a diagonal deste quadrado, supondo que o lado do quadrado seja L, se você aplicar aqui o teorema de Pitágoras, nem precisa, né? Porque a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2, mas vamos provar isso para que algum aluno que tenha dificuldade de enxergar isso. Então, se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu encontrei que a diagonal ao quadrado é 2L ao quadrado, logo a diagonal é a raiz de 2L ao quadrado. Portanto, a diagonal, tirando o L ao quadrado do radicando, é L raiz de 2. Por isso que a gente usa a fórmula ali direta da diagonal do quadrado. Sabendo disso, vamos usar essa ferramenta a nosso favor para nós resolvermos essa questão. Bom, nós não temos o lado do quadrado, né? Nosso quadrado de lado L, né? Nós não temos o lado dele. Precisamos para encontrar aí precisamos desse lado para a gente encontrar esse lado, né? Agora perceba o seguinte: se eu deslocar esses 3 centímetros, né, paralelamente para cá, né, para cá, e deslocar para a ponta também esses 3 centímetros, olha o que é que a gente vai formar aqui, ó. Vamos observar o seguinte. Passou um pouquinho, mas não tem problema, né? Então, preste atenção nisto que eu estou fazendo. O mesmo eu vou fazer para cá, ó. Veja, eu vou prolongar para cá. Então, veja, eu
trouxe esses 3 centímetros para cá, ó, essa barrinha para cá, 3 centímetros. Aqui também é 3 centímetros, né? Formei um retângulozinho. Agora, note o seguinte, se eu traçar uma linha que vai de B até D, nós estaremos traçando quem? A diagonal. Sim ou não? Traçamos a diagonal. Percebe que nós construímos aqui um triângulo, na verdade 2 triângulos retângulos que são congruentes, né? Tem a mesma medida, né? Tem as mesmas medidas, mas vamos trabalhar apenas com um, já que se nós traçamos a diagonal do quadrado, ela é que vai nos dar o caminho para sair deste problema. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um esboço aqui do nosso triângulo, construído ali a partir daquele retângulo que nós redesenhamos, né? Então vamos fazer aqui um esboço. Supondo que seja esse aqui o nosso triângulo retângulo. Vamos colocar um Ezinho aqui. Supondo que aqui no ângulo reto seja um Ezinho, né? O vértice E. Nessa ponta eu tenho o D e aqui eu tenho o ponto B. Um esboço, né? Do nosso... Repare que a distância de uma ponta a outra, nós temos dois segmentos que são paralelos, né? Então a distância é a mesma, é 9 mais 12, né? 9 mais 12 dá 17, né? 9 mais 12 dá 21, né? Então nós temos aqui, ó, 21 e aqui 3. Quero achar a minha diagonal do quadrado, que a diagonal do quadrado ficou escrita daquele jeito ali. Então eu sei que a diagonal é o lado raiz de 2, porém, eu não tenho lado, né? Mas perceba, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a diagonal ao quadrado será 21 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Logo, a diagonal ao quadrado é 441 mais 9. A diagonal ao quadrado é 450. Perceba que 450 a gente pode escrevê-lo de uma maneira mais adaptativa para tirar a raiz quadrada. Podemos escrever 2 vezes 225, né? É ou não é? 2 vezes 225 dá 450. E o 225 a gente consegue tirar a raiz quadrada. Então, a nossa diagonal é a raiz de 2 vezes 225. A nossa diagonal ficou 15 raiz de 2. Mas observe, quem é a diagonal de um quadrado? Essa é a diagonal do nosso quadrado. Mas quem é a diagonal de um quadrado? É o lado raiz de 2. Então nós já sabemos que o lado mede quanto? 15, né? Então, ó, só colocar aqui, ó, tranquilamente, ó, 15 raiz de 2 é igual a L raiz de 2. A raiz de 2 com a raiz de 2 eu cancelo, eu sei que o L é 15. Feito isso, podemos calcular a área do nosso quadrado, que é o que a gente queria achar. A área do quadrado do nosso quadrado é 15 ao quadrado, portanto, a área
é 225 centímetros quadrados. Não tínhamos o lado, porém usamos o artifício para encontrar de acordo com as informações que nós tínhamos no desenho. Espero que tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima videoaula.